A cura para os relacionamentos familiares. Karen compartilhou este poderoso testemunho. Meus pais se divorciaram quando eu estava na quinta série. Quando eu ia visitar meu pai, não me parecia que ele tinha alguma consideração por mim ou que queria passar tempo comigo. Ele se casou e se divorciou mais 2 vezes e parei de vê-lo. Por fim, meu irmão mais novo e eu dissemos a nosso pai que não queríamos mais nada com ele. Então meu irmão mais novo cometeu suicídio. Não falei com meu pai por 5 anos. Durante esse tempo, ele tentou entrar em contato comigo algumas vezes, mas sempre com aquela postura de tentar explicar por que ele estava certo e eu, errada. Depois de alguns anos de silêncio, um período durante o qual comecei a frequentar a igreja e encontrei um grande amigo cristão, decidi que precisava perdoar meu pai e dar a ele uma segunda chance. Assim, um dia, peguei o telefone e liguei para ele. Aquela primeira conversa foi curta, mas foi o início de um novo relacionamento, tanto para ele quanto para mim. Isso aconteceu há 20 anos, e tenho mantido um relacionamento sadio com meu pai desde então. Ele agora sofre do mal de Alzheimer e nosso relacionamento mudou novamente, mas sou grata por ter tido muitos bons anos com ele. O mundo está cheio de relacionamentos rompidos entre pais e filhos. Alguns, como Karen, conseguem encontrar certo grau de cura e restauração. Outros não são tão afortunados. Há alguns anos, meu filho Derek estava fazendo pós-graduação. Ele morava e trabalhava numa igreja que funcionava numa casa no distrito de Aitachuri, em São Francisco. Seu ministério era concentrado no contato com jovens adultos que haviam migrado para aquela cidade na esperança de melhorar de vida, mas, de repente, se viram sem ter onde morar. Ao fim de 3 anos de trabalho, Derek me contou: pai, quase todo mundo que conheci nas ruas foi expulso de casa pelos pais. A maioria das pessoas não tem nenhum contato com a família há muitos anos. Perguntei a ele sobre o tipo de dinâmica familiar que gerava esse distanciamento. Ele respondeu: muitos deles foram agredidos verbal, física e sexualmente pelos pais. Assim que alcançaram idade suficiente, saíram de casa sem olhar para trás. Contudo, outros deixaram lares onde tinham estabilidade e apoio, mas se envolveram com o consumo de drogas quando ainda eram adolescentes. Os pais tentaram ajudar, mas, com o tempo, perderam a esperança e desistiram, fazendo com que aqueles jovens passassem a viver por sua própria conta e risco. Um filho rebelde. Certa vez, passei uma semana com meu filho caminhando pelas ruas de São Francisco e conhecendo as pessoas com as quais ele havia estabelecido contato. Conforme ouvia as histórias daqueles jovens, ficava pensando em quantas mães e quantos pais, espalhados por cidades distantes ou pelo interior do país, estariam orando pela volta dos filhos. Lembrei-me da história que Jesus contou sobre o jovem que pediu para receber sua parte da herança, enquanto ainda tinha pouca idade, em vez de esperar pela morte do pai, que, por sua vez, concordou com o pedido do filho. Então o rapaz saiu de casa com os bolsos cheios de dinheiro e uma quantia considerável guardada na poupança. O jovem estava seguindo aquela famosa filosofia: coma, beba e festeje porque a vida é curta. No devido tempo, ele descobriu que não tinha mais dinheiro para gastar e começou a trabalhar no cuidado de porcos para poder se sustentar. Um dia ele acordou e lembrou-se do lar que deixará. Decidiu que viajaria de volta para casa, se desculparia com o pai e pediria para trabalhar como um dos empregados da fazenda da família. Em seguida, levou a cabo sua decisão e tomou a longa estrada que o levaria de volta à casa do pai. Ao chegar lá, apresentou seu pedido sincero de perdão e expressou o desejo de trabalhar como mão de obra contratada. Para sua surpresa, o pai não apenas o perdoou totalmente, como também o recebeu de volta não como empregado, mas como filho que restaurar os vínculos com o lar. Ver LC 15.11. 24. Quando olhei o semblante daqueles jovens adultos circulando pelas ruas de São Francisco, fiquei pensando em quantos deles se reconciliariam com os pais se tão somente fizessem uma opção pelo pedido de perdão. Filhos que não se dispõem a tomar a iniciativa. Não há dúvida de que aqueles que foram vítimas de abusos cometidos pelos pais também precisam receber um pedido de perdão. Mas é pouco provável que isso aconteça, a não ser que os próprios filhos tomem a iniciativa para que o processo tenha início. Os pais não podem se desculpar com um filho adulto cujo contato perderam. Lembro-me da história de Marcie, que conheci num seminário sobre casamento ministrado numa cidade do centro-oeste dos Estados Unidos.
Ela havia sido vítima de abusos sexuais cometidos pelo pai, o que afetou muito o relacionamento conjugal. A pedido do marido, ela buscou aconselhamento e logo passou a compreender o que tinha acontecido. Marcie decidiu confrontar o pai e resolver a questão relacionada ao que tinha acontecido entre eles. Muitos anos antes. Sabia que não era responsável pelo problema. Mas também tinha convicção de que, por muitos anos, permitirá que a amargura e a raiva impedissem de buscar reconciliação com os pais. Ela não os via fazia muito tempo. Com a ajuda de seu conselheiro e o apoio do marido, ligou para os pais e perguntou se poderia visitá-los. Eles concordaram. Marcie chamou aquela situação de a mais longa viagem que já fiz e a mais difícil conversa que já tive. Ela relata, na época, nada sabia sobre as 5 linguagens do perdão, mas tinha certeza de que queria começar me desculpando. Pensando bem, acho que tentei usar todas as 5 linguagens. Ela se lembra até do que disse: vim aqui para me desculpar por ter permitido que a amargura, a raiva e o ressentimento me mantivessem longe de vocês por todos esses anos. Sei que errei por ter feito isso. Sinto muito mesmo que tenhamos perdido tanto tempo assim. Não sei se há alguma iniciativa que eu possa tomar para fazer as pazes com vocês, mas estou pronta para tentar. Quero que o futuro seja diferente, e vim aqui para pedir a vocês que, por favor, me perdoem. Quando Marcie terminou de falar, os pais estavam chorando. Minha mãe foi a primeira a me abraçar. Depois foi a vez de meu pai, que disse, sim, sim. Eu não estava preparada para o que aconteceria em seguida. Meu pai continuou falando, com lágrimas nos olhos: eu a perdoo, mas primeiro preciso pedir perdão a você por muitas coisas que fiz. Sei que errei com você. Nunca conversei sobre isso com sua mãe, mas acho que está na hora de ela saber que maltratei você de uma maneira horrível. Desde que me tornei cristão, tenho pedido a Deus inúmeras vezes que me perdoe. Chorei muito por causa disso. Espero que sua mãe possa me perdoar. Também um ponto. Emocionada, Marcie prosseguiu seu relato: abracei meu pai e disse: eu perdoo você. Também sou cristã, e sei que Jesus levou para a cruz tanto os seus pecados quanto os meus. Então, minha mãe olhou para meu pai e falou: não sei se posso perdoar você. Pensar que foi por causa disso que fiquei longe de minha filha por tantos anos. Passamos as 2 horas seguintes conversando e chorando juntos. Incentivei meus pais a buscarem a ajuda de um conselheiro e, assim, trabalharem juntos as questões emocionais relacionadas àquele problema. Era o começo de uma jornada de cura interior para todos nós. Devo dizer com clareza que, em minha opinião, se o pai de Marcie não tivesse pedido perdão pelos maus tratos que cometeu, o relacionamento familiar não teria sido restaurado. Ela não tinha como pedir perdão no lugar dele, ele era o único que poderia fazer isso. Quando Marcie se desculpou, estava falando dos erros que ela cometera, é tudo o que podemos fazer. Mas, não raro, nossa iniciativa cria um ambiente emocional que torna mais fácil para outra pessoa pedir perdão. Fico pensando em quantos jovens com os quais conversei nas ruas de São Francisco poderiam promover um reencontro familiar como o de Marcie. Bastaria apenas optarem por seguir a trilha do perdão, tomando a iniciativa. Como pedir perdão a filhos adultos. Agora vamos analisar o outro lado da equação. Não existem pais perfeitos. Já vimos várias pessoas aceitarem o pedido de desculpas de pais que as maltrataram e os perdoarem com sinceridade de coração. Se o seu relacionamento com um filho adulto está comprometido, por que não tomar a iniciativa de pedir perdão? Pense nos anos de sofrimento que poderiam ter sido evitados se o pai de Marcie tivesse se prontificado antes a procurá-la para confessar seu erro e pedir perdão. O constrangimento que ele passaria certamente seria um preço muito baixo em comparação com a cura emocional que proporcionaria o pedido de desculpas. Teria poupado aquela família de anos de afastamento. Nem todos os erros que alguém comete são tão graves e devastadores quanto o abuso sexual, mas quando falhamos com nossos filhos, os resultados são sempre negativos. Reconhecer os erros e pedir que os filhos adultos nos perdoem é a melhor maneira de remover as barreiras emocionais. Identifique um relacionamento desgastado. Via de regra, os erros que cometemos não são de ordem moral, e sim relacional. Durante uma conferência para adultos solteiros, falei
Sobre o relacionamento entre filhos e pais. Depois que terminei, Brenda me procurou e perguntou se podia me contar seu drama. Concordei, e ela começou. Meus pais são gente muito boa. Fizeram muito por mim. Na verdade, o problema é justamente este: fizeram mais do que deviam. Sou filha única, e ambos dedicaram a vida inteira à minha criação. A filosofia que adotaram foi a seguinte: deixe que a gente resolva isso para você. Consequentemente, cresci com a sensação de que não era capaz de fazer nada. Lembro-me de certa vez, quando eu tinha mais ou menos 7 anos, em que fiz minha cama. Assim que acordei, minha mãe entrou no quarto alguns minutos depois e disse: "Meu Deus, que confusão!" e começou a arrumar a cama de novo, dessa vez do jeito dela. Acho que ela pensou que estava fazendo a coisa certa, mas isso aumentou minha sensação de inutilidade. Não fui uma boa aluna na faculdade, principalmente por causa do conceito que formei a meu respeito. Brenda continuou: amo muito meus pais. Acho que o casamento deles era tão frágil que ambos passaram a tomar conta de mim como única forma de satisfação. Eu preferia que tivessem tomado conta um do outro e me deixado aprender a cuidar de mim. Gostaria de falar com eles sobre esse meu sentimento, mas não quero magoá-los. Minha mãe até fica perguntando por que não os visito com mais frequência. Eu me solidarizei muito com o drama de Brenda. Já conheci muitas pessoas que enfrentam relações familiares bem parecidas com a dela. Os pais geralmente são gente trabalhadora que foi criada sem muita fartura. Deram duro e conseguiram melhorar de vida, e desejam fazer pelos filhos o que ninguém fez por eles quando eram mais jovens. No entanto, fazem tanto que os filhos nunca aprendem a resolver os problemas por conta própria. Cuidado excessivo alimenta uma dependência que se manifesta em diversas áreas da vida, sendo a financeira a mais evidente de todas. O filho adulto cresce sabendo pouco sobre o valor do dinheiro e sem muita motivação para trabalhar. Isso não apenas coloca essa pessoa numa situação de subordinação financeira, como também gera dificuldades emocionais e de relacionamento. Se você é pai ou mãe de um jovem adulto com quem tem uma relação tensa, ou que, em sua opinião, não está atingindo todo seu potencial em várias áreas da vida, seria bom refletir sobre esse relacionamento. Pode ser que tenha chegado a hora de pedir perdão a ele. Peça desculpas mesmo quando o erro não foi intencional. Você não cometeu esses erros porque quis. Estava tentando cuidar de seu filho ou de sua filha, mas sua atitude tornou a vida mais difícil para ele ou ela. Um pedido de desculpas não poderá consertar os problemas de inadequação emocional e relacional causados por esse erro, mas tem poder para proporcionar cura ao relacionamento. O fato de você agora conseguir enxergar aquilo que o filho adulto já sabia há muitos anos, mas não queria lhe dizer, demonstra que sua sensibilidade aos erros que cometeu é maior. Mas mostra também que você reconhece essas falhas. Se você conhece a linguagem do perdão primordial de seu filho adulto, certifique-se de que ela será incluída no pedido de desculpas. Caso não saiba, nossa sugestão é que use todas as 5 linguagens, e com certeza descobrirá a mais importante para ele. Por exemplo, se a linguagem do perdão primordial de sua filha é a aceitação de responsabilidades, ou seja, o que ela deseja ouvir é algo do tipo "eu errei", e você não a utiliza na hora de se desculpar, é possível que sua iniciativa não gere os resultados desejados e a reconciliação não aconteça. Um pedido sincero de desculpas abre espaço para o perdão e para a restauração plena do relacionamento. Como pedir perdão a irmãos e irmãs? Conforme crescem, muitos irmãos magoam uns aos outros por meio de palavras ou atitudes inadequadas. Se não forem ensinados a pedir desculpas, essas mágoas podem se tornar barreiras emocionais no relacionamento entre eles. Uma briga por causa de uma lápide. Lembro-me de quando Michael foi a meu consultório e disse: tornei-me cristão há cerca de 2 anos, mas há algo que me perturba demais. Meu irmão e eu temos um relacionamento muito ruim. Na verdade, estamos sem nos falar há 5 anos. Desde o enterro de minha mãe, não demonstrei nenhum interesse de conversar com ele. Perguntei-lhe, então, o que causou esse distanciamento. Bem, depois do enterro, minha irmã e eu conversamos com ele sobre a colocação de uma lápide no túmulo de mamãe. Respondeu Michael. Ele disse que não via necessidade nenhuma. E que seria um desperdício de dinheiro.
Fiquei muito zangado com. Ele disse que, se aquela era sua maneira de pensar, então não. Queria mais vê-lo de novo. Então, minha irmã e eu pagamos pela lápide, e nunca mais o vi desde então. Isso até que não me incomodava muito antes de eu me tornar cristão, e tenho lido que a Bíblia fala a respeito do perdão. Acho que não está certo guardar esse rancor em relação a ele. Que tipo de relacionamento vocês tinham antes de sua mãe falecer? Perguntei. Nós nos dávamos muito bem. Não dá para dizer que éramos tão chegados assim, mas nunca tivemos nenhum tipo de briga. Havia um respeito muito grande de um pelo outro. Ele não visitava minha mãe com a frequência que eu gostaria. Eu passava todo dia para vê-la, e minha irmã também a visitava quase diariamente. Ele, porém, só ia à casa de mamãe uma vez por semana. Acho que a história da lápide foi apenas a gota d'água. E quanto a seu pai? Ele nos deixou quando ainda éramos muito pequenos. Nunca mais o vi. Minha mãe não quis casar de novo. Ela usou toda a energia que lhe restava trabalhando e tentando garantir a comida na mesa para os filhos. Acho que esse é outro motivo por eu ter ficado tão ressentido com a atitude de meu irmão. Não é difícil para mim compreender por que você ficou tão bravo com tudo o que aconteceu, comentei. É bem provável que eu também ficasse muito bravo se estivesse na mesma situação. Mas acredito que você vai concordar comigo que exagerou quando disse a ele que nunca mais queria vê-lo de novo. Eu sei, ele admitiu, eu só estava muito zangado. Foi assim que me senti naquele momento. Mas sei que preciso tentar fazer as pazes. Não está certo irmãos viverem na mesma cidade de não se darem um com o outro. Você já ouviu seu irmão pedir desculpas por alguma coisa no passado? Não consigo me lembrar de nenhuma vez que meu irmão tenha se desculpado comigo, ele disse, depois de pensar um pouco. Ele chegou a comentar com minha irmã que sentia muito por não ter visitado mais nossa mãe quando ela adoeceu. Fiquei feliz de ouvir isso, mas era tarde demais. Sinto muito sua falta. Falei a Michael sobre as linguagens do perdão e expliquei por quê. Perguntara se ele se lembrava de algum dia em que o irmão tivesse se desculpado. De modo geral, as pessoas usam a linguagem do perdão que mais desejam ouvir. Como ele disse à sua irmã que sentia muito por não ter visitado a mãe com mais frequência quando ela estava doente, suponho que a linguagem do perdão de seu irmão seja manifestação de arrependimento. Sinto muito, estou muito mal pelo que fiz. Por isso, sugiro que você entre em contato com seu irmão e apresente um pedido de desculpas pelo modo como falou com ele, pelo que disse sobre a lápide do túmulo de sua mãe. Não vai ser fácil, Michael argumentou. Tem razão. Talvez seja uma das coisas mais difíceis que você já tenha feito em sua vida, mas é possível também que seja uma das mais produtivas. Juntos trabalhamos numa declaração que poderia sintetizar o pedido de desculpas. Ficou mais ou menos assim. Percebo que exagerei com você depois do enterro de mamãe, quando conversávamos sobre a questão da lápide. Sinto-me muito mal por ter dito aquelas coisas a você. Sei que não agi bem, e desde então tenho pensado muito sobre o que aconteceu. Eu realmente sinto muito por tudo que disse. Não sei se você é capaz de me perdoar, mas é isso que lhe peço. Se há alguma coisa que eu possa fazer para voltar a ter um bom relacionamento com você, me coloco à disposição. Lamento muito por tê-lo tratado daquela maneira, e também por ter falado que não queria vê-lo de novo. Eu pisei na bola com você. Sei que não tenho como apagar o que disse, mas quero deixar claro que sinto muito por ter usado aquelas palavras. Elas não refletiam meu desejo sincero, e espero que você possa me perdoar. Michael leu aquela declaração em voz alta. Seus olhos se encheram de lágrimas. É assim mesmo que me sinto, disse. Queria muito ter a oportunidade de dizer isso tudo a meu irmão. O que preciso fazer agora? Minha sugestão é que você ligue agora e peça para passar na casa dele uma noite dessas para que possam conversar por alguns minutos. Se ele negar esse pedido, então é melhor esperar um mês antes de ligar de novo. Mas acredito que ele vá concordar. Se isso acontecer, ao chegar na casa de seu irmão não perca tempo falando de bobagens. Vá direto ao assunto e mostre logo que sua presença ali tem um propósito, pedir perdão a ele por algo que tem incomodado você há muito tempo. Depois de conversar com seu irmão,
Gostaria que você me ligasse, pois quero saber o resultado da conversa. Ele concordou e me agradeceu pelo tempo que dediquei a seu problema. A reação do irmão. 6 semanas depois, recebi uma ligação de Michael pedindo para marcar outra consulta na qual falaria a respeito do reencontro com o irmão. Achei ótimo, pois queria mesmo saber como tinha sido. 2 dias depois, ele veio a meu consultório e contou. Não tenho palavras para expressar como me sinto feliz por ter seguido seu conselho. Foi uma das coisas mais difíceis que já fiz na vida, mas quando pedi perdão a meu irmão, ele começou a chorar. Ele disse, sei que aquilo que eu disse não estava certo. Eu deveria ter ajudado a apagar a lápide do túmulo da mamãe. Não sei, acho que nunca fui um sujeito muito sentimental. Mas sei que fiz uma coisa errada. A princípio, eu fiquei magoado e zangado com sua reação. Mais tarde, porém, percebi que você tinha o direito de dizer o que disse. Eu provavelmente teria dito a mesma coisa se estivesse em seu lugar. Por isso, acho que o que estou querendo dizer é o seguinte: eu perdoo você, se você me perdoar. Emocionado, Michael prosseguiu. Nós nos abraçamos e ficamos chorando por um bocado de tempo. E meu irmão ainda disse, quero que você me diga quanto custou a lápide, pois quero pagar minha parte, reembolsando você e Susan. Eu falei, você não precisa fazer isso. O simples fato de que voltamos a nos dar bem já é recompensa suficiente para mim. Ele respondeu, com lágrimas correndo pela face, eu sei, mas quero fazer isso em meu nome e em nome de nossa mãe. Concordei, dizendo, está bem, vou tentar encontrar a papelada e digo a você quanto custou a lápide. Então nos sentamos e conversamos durante 1 hora sobre o que havia acontecido conosco desde a morte de mamãe. Foi uma oportunidade maravilhosa, e sinto como se nosso relacionamento tivesse sido restaurado. Na semana que vem, ele e a esposa vão visitar minha casa, e vamos fazer um churrasco. Minha mulher e eu estamos doidos para saber mais sobre a vida deles. Obrigado por me encorajar a pedir perdão. Disse a ele que fiquei muito feliz pelo fato de ter seguido meu conselho. Quando se trata de relacionamentos, poucas coisas são mais poderosas do que aprender a assumir a responsabilidade pelas falhas que cometemos e pedir perdão com sinceridade à pessoa que ofendemos. Acredito que muitos relacionamentos entre irmãos podem ser restaurados se um dos dois se dispuser a tomar a iniciativa e pedir desculpas. Não tenho como garantir que todos esses pedidos de perdão serão bem-sucedidos quanto foi no caso de Michael, mas tenho convicção de que os relacionamentos sempre ficam bem melhores quando uma das partes faz a opção por um pedido de desculpas. Como pedir perdão aos parentes do cônjuge. Em nossa sociedade, piadas sobre sogras se tornaram tão recorrentes que muita gente fica na dúvida se deve ou não admitir a ideia de ter um bom relacionamento com elas. Mas há, também, o outro lado da moeda. Sogras muito autoritárias podem se tornar um espinho na carne permanente. Permita-me explicar, porém, que nesta parte do livro falaremos sobre a questão das sogras, mas também sobre sogros, noras e genros, na mesma proporção. Relacionamentos dessa natureza podem se tornar bem difíceis por uma simples razão: o casamento reúne 2 sistemas de tradições e 2 padrões de relação familiar. Essas diferenças criam conflitos. Quase inevitavelmente. A incapacidade para lidar com esses conflitos pode gerar anos de problemas familiares. Eu, Gary, lembro-me de um casal que veio ao meu consultório há alguns anos. Não conseguimos entender nossa nora, disse Catherine. Ela nos disse que não deseja que visitemos nossos netos sem que telefonemos antes para ter certeza de que ela pode nos receber. Que tipo de relacionamento é esse? Fui criado num lar em que meus avós paravam para nos visitar. Quase todo dia, prosseguiu o marido, Curtis. É uma das principais lembranças que tenho de minha infância. Gostamos de nossa nora. Quando ela estava namorando Alan, ficamos satisfeitos em receber a notícia de que eles queriam se casar. Mas parece que agora, depois que eles tiveram filhos, ela mudou. Por que ela faz questão de dificultar tanto as coisas? Talvez porque agora ela é esposa e mãe, trabalha fora e ainda canta no coral, eu disse. A vida dela ficou muito agitada. Se vocês aparecem de repente, isso se torna mais um fator de tensão para sua nora. Logo vi que eles ficaram chocados com minha resposta, por isso perguntei.
Ela e Alan costumam pedir a vocês que tomem conta dos filhos? Quase toda semana, respondeu Catherine. É por isso que não me conformo. Tentamos ajudá-los para que possam passar tempo juntos, e aí ela nos trata dessa maneira. Procurei explicar a eles a diferença na dinâmica familiar e como mudaram os padrões de uma geração para outra. Quando vocês eram crianças, a vida era muito mais simples, mais fácil e menos frenética. Vizinhos se visitavam com muito mais frequência. Era muito comum ver casas com grandes varandas na frente, cheias de cadeiras. No mundo de hoje, porém, varandas e cadeiras são coisa do passado. Temos a televisão, os computadores, as aulas de natação e dança, as lições de piano, as competições esportivas na escola e várias outras coisas. A vida familiar abrange muito mais atividades. De maneira geral, as pessoas dispõem de menos tempo para lazer e convivência. Por causa disso, ter parentes que nos visitam sem avisar com alguma antecedência, de acordo com a conveniência deles, costuma ser causa de tensão para um jovem casal que se esforça por criar bem os filhos. Falei a eles que o pedido da nora para que ligassem antes de visitá-la, de modo a confirmar se a visita não causaria nenhum inconveniente, não era algo fora do comum na cultura moderna. Sugeri que Catherine e Curtis aproveitassem o máximo possível de oportunidades de cuidar dos netos, e que reconhecessem essas ocasiões como as melhores para interagir com as crianças. Em seguida, expliquei que seria interessante para eles procurar a nora e se desculpar por terem sido tão insensíveis quanto a atenção que as visitas de surpresa causavam a ela. Com certeza, essa não era a maneira como eles esperavam que a conversa terminasse. Mas também posso dizer que estavam ouvindo cada palavra que eu dizia e fazendo o possível para compreender. Elogiei o casal por ter procurado minha ajuda em vez de continuar empurrando o problema para a frente. Se assim procedessem, provavelmente acabariam fazendo ou dizendo alguma coisa muito ruim, capaz de encerrar de vez o relacionamento que tinham com a nora. Vocês estão num ponto crucial desse relacionamento com sua nora, comentei. Acho que um pedido sincero de desculpas da parte de vocês pode acabar com a mágoa e permitir que estabeleçam uma relação positiva com ela no futuro. Vocês sabem qual é a linguagem do perdão primordial de sua nora? O olhar de dúvida dos dois me mostrou na hora que aquele conceito era novo para eles, por isso expliquei como funcionam as 5 linguagens do perdão e por que é tão importante usar a linguagem mais apropriada da outra pessoa. Acho que a linguagem primordial de nossa nora é ver a pessoa que errou assumir a responsabilidade, disse Catherine. Pois Alan nos disse que, quando eles discutem, ela quer que ele diga errei. Para ela, um pedido de desculpas não pode ser considerado como tal se não tiver isso. Então, vamos dizer que a linguagem do perdão primordial de sua nora seja mesmo essa, falei. Nesse caso, certifique-se de incluir isso no pedido de desculpas. Também não há mal nenhum em colocar elementos de outras linguagens nessa conversa. Nos minutos seguintes, trabalhamos numa possível declaração para ser apresentada como pedido de perdão. Aqui está o texto final. Percebemos que, quando fazemos visitas sem avisar antes, colocamos vocês dois e as crianças numa situação de tensão desnecessária. Essa, com certeza, não é a nossa intenção. Entendemos agora que isso é um erro, e gostaríamos de pedir desculpas. Em nossa infância, a vida era bem diferente do que é hoje em dia. Não havia esse ritmo frenético, por isso era muito comum as pessoas se visitarem sem avisar antes. Mas sabemos que isso não acontece atualmente. Todos vivem sob forte tensão. Vocês trabalham fora, na igreja e ainda têm de cuidar das atividades das crianças. E nós queremos respeitar isso, de verdade. Adoramos quando vocês deixam as crianças conosco para que tomemos conta. Aproveitamos muito esse tempo que passamos com elas. Por isso, sintam-se à vontade para nos ligar a hora que quiserem. E nós prometemos que vamos tentar não fazer mais visitas inesperadas, e sim ligar sempre antes para saber se é uma boa hora para passar na casa de vocês. E se não for, não levaremos a mal, pois sabemos que a vida, às vezes, é muito estressante. Amamos vocês demais, e queremos que suas relações familiares sejam sólidas, assim como o casamento. Desejamos ser um recurso, e não um peso na vida do casal. Por isso, perguntamos: vocês nos perdoam por sermos um pouco chatos no passado? Sabemos que estávamos
errados, e queremos que as coisas sejam diferentes no futuro. Algum tempo depois, eles me disseram que o pedido de desculpas que apresentaram à Nora foi bem sucedido, e sentiam que o relacionamento com ela voltará a ser saudável. Pelo visto, precisamos aprender a viver no século XXI, eles disseram. Obrigado por nos ajudar. A maioria das relações tumultuadas entre sogros e genros ou noras pode ser muito melhor se algum deles se dispõe a pedir desculpas e aprender a se expressar na linguagem do perdão primordial do outro. O mesmo se aplica a todos os outros relacionamentos familiares. Avós e netos, tios e primos e, sem dúvida, também dentro de outras configurações de família. Mas, quer você faça parte de um clã enorme e próximo, no qual todos vivem na mesma cidade, quer sua família esteja espalhada por todo o país ou pelo mundo e vocês só se comuniquem pelas redes sociais, aprender a fazer e receber pedidos de perdão fará muito em favor da cura dos seus relacionamentos familiares. Fale sobre o assunto. Você já experimentou ou observou um relacionamento partido ou danificado em sua família? Conforme crescem, muitos irmãos magoam uns aos outros por meio de palavras ou atitudes inadequadas. Como você lidou com isso em sua vida? Como o fato de escrever uma declaração de pedido de perdão ajuda a lidar com um problema emocional? Você consegue se lembrar de alguma ocasião em que um pedido de perdão por escrito teria ajudado a consertar a situação?